Olá, alunos da EJA, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos ver qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai resolver algumas situações, problemas envolvendo multiplicação e divisão com números reais. Então, já que a gente vai começar na aula de hoje a gente vai ver situações e problemas, vamos começar com um desafio? Olha lá. Em certo país, os trabalhadores recebem 2 salários mínimos em dezembro. O salário normal, né, do mês trabalhado e o 13º salário. Se a pessoa trabalhou um ano completo, os 2 salários serão iguais, terão o mesmo valor. Se a pessoa trabalhou uma parte do ano, o 13º corresponderá a uma fração do salário normal. Muito bem, uma fração, uma parte. Então, vai ser uma parte de um ano, certo? Guardem essa informação. Se o salário normal de uma pessoa é R$ 1.044 e ela trabalhou 7 meses nesse ano, quanto ela vai receber de 13º? Vamos lá? Tentem fazer que a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos observar aqui o passo a passo que a prof preparou para vocês? Relembrando, lá no nosso enunciado, diz que se a pessoa trabalhar o ano todo, ela terá trabalhado quantos meses? Aquela palavrinha que está dizendo aqui ó, no nosso enunciado. Se a pessoa trabalhou um ano completo, esse ano completo tem quantos meses? Um tempo para vocês responderem. E aí, pessoal, facinho, né? Vamos ver, ó. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se a gente contar os meses do ano, então um ano equivale a 12 meses. Bem molezinha isso aí, né? Se a pessoa trabalhou apenas 7 meses, quanto ela receberá? Quanto vocês acham que é? O salário dela é R$ 1.044. Mais um tempo aí para vocês verificarem as suas contas. Vamos lá? Acompanhe aqui com a prof a correção. Muito bem. Se a pessoa trabalhou apenas 7 meses, quanto ela vai receber? Bom, o salário mensal completo é R$ 1.044, certo? Então, se ela trabalhar 12 meses, ela vai receber R$ 1.044 de salário e mais R$ 1.044 de 13º salário. Só que ela não trabalhou 12 meses, ela foi contratada depois que o ano já tinha começado. Então, o que aconteceu? Ela trabalhou só 7 meses, porque normalmente o 13º salário é dado em dezembro. Então, ela trabalhou 7 meses.
Primeiro, temos que verificar a equivalência de um mês. Então, quer dizer, se ela trabalhou 12 meses, ela vai receber 1.044. E se ela trabalhasse um mês? Se ela trabalhasse um mês, era só fazer o quê? 1.044 dividido por 12. 1.044 dividido por 12, lembra que a prof já falou para vocês em algumas outras aulas. Não consigo dividir 1, vou pensar no 10, mas o 10 dividido por 12 também não dá, então vou pensar no 104. Lembra que a gente vai olhando as casas, as ordens vizinhas, né? Para a gente poder ir conseguindo fazer a divisão. Então, quando eu faço 1.044 dividido por 12, eu chego na conclusão de 87. Então, se ela trabalhar um mês, o seu 13º salário para um mês equivale a R$ 87,00. Bom, se para um mês equivale a R$ 87,00, quanto ficaria para 7 meses? Tempo para vocês efetuarem o cálculo. E aí, é só fazer o quê? Se um mês equivale a 87, 7 meses eu vou fazer a multiplicação de 87 vezes 7. Quando eu faço 87 vezes 7, eu chego à conclusão de 609. Então, o 13º salário daquela pessoa do nosso problema vai ser o quê? Trabalhou 7 meses, ele vai receber o salário dele de 1.044 mais um 13º de 609. Tudo bem? Conseguiram? Acertaram aí os cálculos? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? O que a gente vai começar a falar hoje aqui um pouquinho com vocês? Sobre a fração. Lembra lá no nosso enunciado? Quando no enunciado diz assim, que fração equivale, que quando você não trabalha o ano todo, o seu 13º equivale a uma fração do ano? Muito bem. Que fração esses 7 meses equivaleria? Ó, eu simulei aqui como se esse inteiro aqui fosse o ano, ó. Então, aqui tudo tem 12 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Então, é meu ano todo, é o meu inteiro, certo? Esse inteiro, ele tá dividido em 12 partes, olha lá. 12 partes. E ele foi considerado 7 partes, por quê? Porque o trabalhador trabalhou só 7 meses. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa fração desse 13º, esse 13º equivale a 7/12 do todo, do ano todo, do inteiro. Ah, professor, eu lembro lá que aqui chama numerador, aqui chama denominador. Isso mesmo, o número que vai embaixo, chamado denominador, é o número de partes dividida do inteiro. E o número que vai em cima, numerador, é as partes consideradas. Tudo bem? Vamos continuar nossa aula? Vamos lá. Escrevendo o número na forma de decimal. Ah, porque lembra assim, ó, que o número ele pode ser escrito na forma de fração, pode ser escrito na forma de decimal. Como é que eu faço essa transformação, ó? A fração de 7 meses de 12 meses pode ser escrita de diferentes formas. Então, a gente escreveu em fração, olha lá, a gente escreveu, fez uma representação geométrica, uma representação fracionária e agora a gente vai fazer uma representação decimal. Então, é só fazer o quê? 7 dividido por 12. Só que 7 eu não consigo dividir por 12, não fica inteiro, né? Eu vou precisar ir para a parte decimal. Então, eu vou colocar um 0 aqui para começar a fazer a divisão na parte decimal.
Então, 70 dividido por 12, ah, mas professora, tem um zero aqui, o que é isso? Olha, quando a gente começa a fazer a divisão na parte decimal, significa que eu tenho que pôr um 0, aqui. Por que isso? Se eu pegar 7 balas, vamos pensar em balas. Se eu pegar 7 balas e dividir para 12 pessoas, o que vai acontecer? Cada pessoa vai receber uma bala inteira? Não vai. Vai receber menos do que uma bala inteira, não é? Então vai receber partes menores do que o inteiro. Por isso que a gente começa pelas casas decimais, começando com a vírgula aqui, certo? Então não cabe nenhuma vez inteira, porque uma vez o 12 daria 12, então passaria desse 7, certo? Muito bem. Efetuando essa divisão aqui, então a gente está indo o quê? Casa dos décimos, dos centésimos, dos milésimos e assim por diante. Por que a prof pôs essa reticência? Porque tá vendo, ó, aqui sobrou o resto 4, aqui sobrou o resto 4. Então quer dizer que aqui ficaria 3, 3, 3, 3, infinitamente 3. Então, infinitamente 3 a gente tem uma dízima. Então, a gente tem uma representação decimal, a gente tem a representação fracionária e tem a representação geométrica. Então, um número ele pode ser escrito de várias formas. Vamos testar? Vamos treinar um pouquinho? Olha lá, completando a tabela. Representação geométrica, representação fracionária, representação decimal. Lembra que a representação fracionária, o número que vai embaixo é a quantidade de partes que está dividida e o número que vai em cima é o quê? É a quantidade de partes considerada. Tempo para vocês. Vamos lá? Vamos fazer aqui então. Representação fracionária. Quantas partes está dividido aqui o meu inteiro? Ó, esse quadrado aqui é o meu inteiro. Está dividido em 4 partes. Quantas partes estão sendo consideradas? Uma parte, certo? Então eu tenho 1 de 4. Vamos pensar assim, né? Então eu tenho 1/4. É assim que eu leio essa fração. 1/4. Mas, professora, por que 1/4 dá 0,25, né? Ou dá 25 centésimos? Vamos pensar em dinheiro? Quantas moedas de 25 centavos eu preciso para fazer R$1? 4 moedas. Ou seja, se eu pegar R$1 e dividir em 4 partes, eu vou ter 25 centavos em cada partezinha, não é isso? E 25 centavos é a mesma coisa que 0,25, ou seja, 25 centésimos. Tudo bem? Pegaram o jeito da coisa? Ah, professora, mas eu não entendi muito bem essa equivalência aí do real que a senhora fez. Não tem problema. Efetua a divisão. 1 dividido por 4 vai dar quanto? 0,25. Vocês vão ver que vai dar isso daí, tá bom? Vamos continuar? E aqui agora? Eu tenho o quê? 4 partes, mas quantas partes estão sendo consideradas? Vamos lá, um tempo para vocês.
E aí, pessoal? Bem fácil, né? Olha lá, 4 partes, 2 partes consideradas. Ah, levando a ideia do real, se eu pegar R$2 e dividir em 4 partes, eu vou ter quanto? 50 centavos, não é? Porque, ó, 50 centavos com mais 50 centavos, R$1. 50 centavos com mais 50 centavos, outro real. Então, eu vou ter R$2. Então, 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,5. Ou eu poderia pensar de uma outra forma também. 2 não é metade de 4? Então, aqui a gente tem uma equivalência de metade. Olha o desenho, né? Como se tivesse metade aqui dividido, certo? Então, olha lá, bem facinho, não é? Vamos praticar um pouco mais? Nesse aqui a gente tem o mesmo inteiro dividido em 4 partes. Só que agora está sendo considerada quantas partes? E quanto será que equivale a essa fração em número decimal? Tempo para vocês. Facinho, né? Olha lá, é 3 de 4 partes, então eu vou ter 3 quartos. Ah, mas professora, por que vai dar 75? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Vou voltar lá no quarto. Uma partezinha equivale a 25 centésimos, não é? Então eu vou ter o que aqui, ó? Não são 3 partezinhas? Se eu pegar 25 centésimos mais 25 centésimos mais 25 centésimos, vai dar 75, não é, ó? 25 com mais 25, 50. 50 com mais 25, 75. Então, 3 quartos equivale a 75 centésimos. Mais uma aí para vocês, hein? Ah, agora o meu inteiro aumentou. Quanto será que vai dar aqui nessa tabela? Tempo para vocês. E aí, pessoal? Agora o meu inteiro está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E tem 2 partes sendo consideradas. Então, ficou 2 oitavos. Nossa, mas professora, 2 oitavos equivale a 0,25? É igual a 1 quarto? Realmente, ó, porque se eu pegasse aqui, ó, tirar essa linha aqui, o que que eu vou ter? O meu inteiro dividido em 4 partes. Ah, então eu posso dizer que 2 oitavos não dá 25 centésimos? Então, 2 oitavos equivale ao mesmo que 1 quarto. Vamos começar a treinar fazendo esse raciocínio? Vamos lá. E aqui, como será que ficaria? Tempo para vocês.
E aí, pessoal? Bom, se eu olhar o meu desenho aqui, eu já vi que eu pintei metade, né? Eu considerei a metade do inteiro. Então, eu já sei que aqui na parte decimal vai dar 0,50. Por quê? 0,50 é a mesma coisa que 1/2, metade, não é? E aqui, o que eu vou ter aqui então, ó? Eu vou ter 4 partes de 8. 4 não é metade de 8? Então, se 4 é metade de 8, então realmente eu tenho 50 centésimos. Tudo bem? Vamos lá, mais uma aí para vocês. Aqui eu tenho o quê? Tá bem parecido, hein? Vejam bem, a gente está vindo fazendo algumas equivalências, certo? O professor deu uma travadinha na língua aqui, mas não liga não, tá bom? Aí o que a gente vai dar nesse aqui? O que vai ser essa representação fracionária? E essa representação decimal? Tempo para vocês. E aí, já dei uma dica, né? É como se fosse 3 partes de 4, mas a gente tem o quê? 6 partes de 8, então a gente tem 6 oitavos, que é a mesma coisa que 0,75, ou seja, 75 centésimos. Nossa, professora, a parte decimal veio repetindo algumas, não veio? Veio sim, que são as equivalências e as suas representações. Ó, então, 1/4 e 2 oitavos, eles representam a mesma quantidade, 0,25, ou seja, 25 centésimos. 2/4 e 4 oitavos representa metade, 0,50. 3/4 e 6 oitavos representa 0,75. A professora vai dar um tempinho para vocês copiarem essa tela e a gente já volta. Então, anotaram? Com isso, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje dizendo o quê? Que a gente viu nessa aula números racionais, que os números racionais podem ser escritos utilizando diversas representações, geométrica, fracionária e decimal, e que as frações podem ser equivalentes, ou seja, representar a mesma quantidade. Então, com isso, a prof encerra a aula de hoje. Um beijo bem grande, se cuidem e até uma próxima.